Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que é o clássico livro que eu comprei, não li na época que eu comprei e decidi ler anos depois de eu ter comprado. Acho que eu comprei ele em 2017, 2018. Comprei ele no formato de e-book. E na época que ele foi lançado aqui no Brasil, eu já vou dizer o ano de lançamento dele, que ele fez bastante sucesso, ele, enfim, foi trend nas redes sociais, a galera começou a ler bastante, e talvez seja por isso que eu meio que na época não peguei ele pra ler, até pra não ter esse hype moldando a minha opinião sobre o livro, né, com um monte de gente falando sobre ele e tal. E depois de uns anos aí, peguei ele numa promoção, decidi pegar ele agora pra ler, e enfim, me surpreendeu, porque geralmente esses livros que acabam virando hype, né, eles ou são muito bons ou não são muito bons, assim, não tem meio termo. Então me surpreendi, aí depois eu vou dizer se foi positivamente ou negativamente, mas antes de mais nada eu quero agradecer vocês por estarem ouvindo aí e ou assistindo ao Bookcast. Se você não me segue aqui no Spotify, me siga, é só clicar ali no botãozinho de seguir, quiser me dar uma nota também, uma estrelinha, na verdade 5 estrelinhas, né, se você considerar esse episódio como 5 estrelinhas. E também a gente tá no YouTube em áudio e vídeo, então no YouTube é youtube.com/bookcastoficial ou @, né, bookcastoficial, e no Instagram @bookcastoficial, é lá onde o meu Instagram é CNPJ, digamos assim, o meu Instagram pessoal também é @DiegoSgon pra dar uma olhada lá no que eu venho fazendo. Bom, quero passar a ficha técnica desse livro aqui pra vocês, passar um pouco de alguns detalhes e já vou assim que eu passar a ficha técnica, eu já vou adicionar algumas coisas também que eu percebi durante a leitura do livro. E, bom, a minha opinião vai sair naturalmente aí. E eu quero falar bastante desse livro que realmente me surpreendeu. O nome do livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ele tem uma capa super chamativa, assim. Não é igual a capa que ele tem nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ele foi publicado originalmente nos Estados Unidos. Mas ele, aqui no Brasil, enfim, a editora dele é Objetiva, fez um puta trabalho com a capa, ela é bem colorida e chamativa. O autor, no caso, nesse caso, a autora, né? A Carol S. Dweck, PhD, ela faz questão de colocar isso na capa ali, ela sendo o PhD, né? O ano original de publicação. É aqui que as minhas considerações pelo livro começam, porque o que acontece? Eu comprei esse livro ali em meados de 2018, ele foi lançado em 2017 aqui no Brasil. Eu comprei em 2018 e eu comecei a ler ele. E comecei a ler ele agora, né? 2023, 2024, por aí. E aí eu comecei a perceber que os exemplos que estavam sendo falados ali, trazidos pela autora no livro, eram exemplos muito antigos, assim, sabe? Dos anos 90, do começo dos anos 2000. Aí eu me dei conta que o ano original de publicação desse livro é 2006. Então, tipo, se for pegar ele enfim, numa livraria da vida, ele ainda continua sendo um dos mais vendidos ali na lista da Amazon. Tu vai pegar um livro que não é tão novo assim, então uma das minhas frustrações, digamos assim, com esse livro, mas por minha causa, porque eu não tinha me atentado que esse livro tivesse sido lançado originalmente em 2006. Então eu comecei a ver exemplos muito antigos, assim, que meio que comprovavam o ponto da autora, o típico livro de autoajuda, né? E aí eu vi que ele foi lançado há bastante tempo, mas enfim, depois eu vou entrar mais no detalhe disso. A editora, como eu já tinha falado, é Objetiva e o livro contém 312 páginas. Então, um livro, digamos assim, típico desse gênero de autoajuda. E, enfim, deixa eu passar um pouco do resumo do livro. O que é o resumão do livro dessas 312 páginas aqui que compõem o livro, né? O livro basicamente mostra, digamos assim, o nome já diz, né? O mindset do sucesso. E ele meio que divide pessoas entre vários fatores, assim, que o livro traz, mas o livro, ele traz basicamente o conhecimento de que existem dois tipos de pessoas, ou dois tipos de mindset. O mindset de crescimento e o mindset fixo, digamos assim. Então, num mindset fixo, vou dar um exemplo bem objetivo assim, num mindset fixo, aquele aluno, por exemplo, que não vai tão bem numa prova e ele vê outras pessoas ao seu redor indo bem, ele vai se sentir menosprezado, ele vai se sentir que ele é burro, que ele não é tão inteligente quanto os outros alunos.
que ele não tem capacidade de se desenvolver a ponto de ter uma nota boa naquela prova eventualmente no futuro e tal. Enquanto a galera do mindset de crescimento, ao receber algum tipo de notícia de performance ruim, digamos assim, nesse exemplo da prova, ele já encara de uma maneira diferente. Ele fala, poxa, fui mal nessa prova, mas eu percebi que os meus colegas foram bem na prova, ou seja, eu posso ir bem, eu tenho poder de crescimento quanto a esse fato aqui, ou seja, eu posso alcançar essa nota assim como os meus colegas alcançarem. Então é quase como se tu colocasse sentimento de inveja, por exemplo, meio que numa gaveta, assim, porque tu não tem esse sentimento de, puxa, todo mundo foi bem e eu fui mal, que merda, eu sou muito ruim, digamos assim, sou muito burro. Mas não, o mindset de crescimento, ele traz a ideia de que a pessoa sempre pode mais, assim. Então, se uma pessoa consegue atingir o recorde de, sei lá, 100 metros rasos na pista atlética, eu também consigo, porque aquela pessoa conseguiu. Então, mais ou menos é isso que se dá os dois mindsets que aparecem durante o livro. E, claro, assim como qualquer outro livro de autoajuda, a autora traz muitos exemplos que comprovam esses dois mindsets, assim, o que é algo bem interessante, assim. Então, eu achei. Eu pensava que seria algo mais clichê nesse sentido, mas acabou não sendo tão clichê quanto eu pensava, assim. Realmente fez sentido. Se for pesquisar ali no Google, vão aparecer ali os dois tipos de mindset, alguns exemplos. E aí, obviamente, a autora traz que o mindset de sucesso é aquele que preza pelo crescimento. Então não se atém muito ao fracasso ocorrido, mas se atém à capacidade que a pessoa tem de alcançar o sucesso com base em determinado plano que ela faça, com base nesses fatores externos que meio que comprovam que, poxa, eu posso conseguir mais caso eu estude mais, caso eu treine mais, e não tem esse sentimento de mindset fixo de, não, eu sou essa nota aqui, essa nota me determina e eu não posso ser além disso, assim. Então é bem interessante. Eu anotei algumas coisas aqui nesse sentido, mas, de novo, mindset fixo. Outra característica da galera do mindset fixo é que a pessoa nasce com aquelas habilidades. Digamos que, sei lá, existe um culto atualmente da sociedade, e a autora traz isso, de que o esforço ele não é visto como algo bom, assim, sabe? Então, aquelas pessoas que se dizem que são naturalmente boas em alguma coisa, elas, a princípio, são vistas de num tom mais positivo do que pessoas que realmente tiveram que se esforçar para atingir certo nível. Então, pessoas autodidatas que já nasceram com um determinado talento e tal, a sociedade olha aquilo como algo, poxa, ela sem esforço nenhum conseguiu atingir esses marcos aí, qualquer que fossem esses marcos, enquanto que a galera que se esforça, que, pô, o cara estudou 10 horas por dia, o cara trabalhou 5, 6, 7, 10, 15 anos para conseguir ser um milionário e tal. Isso, de acordo com a autora, e até concordo em certo ponto, assim, a sociedade vê como, não, ele teve que se esforçar para atingir isso. E o mindset fixo, ele justamente gruda nisso, assim, que tipo, a pessoa que recebe uma nota negativa, por isso que ela se frustra, porque ela acha que as habilidades elas nascem com a pessoa e não que aquilo seja criado e seja treinado para que ela consiga atingir aquele estado da arte, digamos assim. Um dos exemplos até que a autora traz aqui para meio que confrontar essa galera de mindset fixo é um exemplo de desenho. Todo mundo fala, pô, quem sabe desenhar nasce com aquele dom ali de saber desenhar. Ninguém aprende a saber desenhar porque desde pequeno a gente está desenhando e tal. E, obviamente, umas crianças já nos seus primeiros anos de vida já conseguem desenhar coisas mais bonitas, digamos assim, do que outras crianças. Ou seja, o talento de desenhar é um talento que nasce com a pessoa e não pode ser ensinado. Só que ela traz o exemplo de que não, isso é totalmente errado e o talento de desenhar ele pode ser ensinado. Ela traz exemplos de um curso específico lá de desenho que pessoas fizeram e ela meio que compara, assim, dentro do livro ela compara os desenhos que eles faziam antes de ler o livro, antes de tomar esse curso, né, de desenho,
e depois de eles terem feito esse curso de desenho, como é que é o desenho deles. E realmente a diferença é gritante, assim, as pessoas realmente aprendem a desenhar. E isso pegou particularmente pra mim, assim, porque eu sempre tive muita dificuldade de desenhar, sabe? Eu fui um pouco do mindset fixo. Durante esse livro aqui, eu identifiquei vários exemplos que eu meio que me vi ali pessoalmente, sabe, como mindset fixo. Então, essas habilidades que eu acho que as pessoas nascem com elas, não, elas são aprendidas e que bom, porque daí tu tem a capacidade de aprendê-las para que tu possa, enfim, atingir determinado estágio ali, nível daquela habilidade. Então, esse é um exemplo bem interessante que a autora traz aqui de como essa diferença de mindset fixo e mindset de crescimento funciona na nossa sociedade. Outro ponto aqui, como eu já trouxe, né, que o esforço ele não é visto como algo positivo pela sociedade. Então, o esforço de que o Cristiano Ronaldo joga super bem futebol, só que ele teve um esforço gigantesco, assim, talvez não o mesmo esforço que o Messi teve, por exemplo, para se tornar um dos grandes jogadores de futebol do mundo. Mas ao mesmo tempo ele teve esforço, ainda tem um esforço para estar no nível que está. Só que digamos que a sociedade vê que tá, mas quem nasce com talento, digamos que um Lionel Messi que nasce com talento, que obviamente teve esforço ali, mas nasce com talento, ele é mais bem visto, assim. Então acho interessante esse conceito dela que realmente em alguns casos isso, enfim, se apresenta na sociedade, né? Uma coisa que ela traz no livro também, falando desse negócio de esforço, é que principalmente os pais, eles não devem parabenizar as conquistas dos filhos, mas sim os esforços que eles fizeram para atingir aquele objetivo. Então, digamos que eles vão bem numa prova. Tu não vai elogiar o 10 que o filho tirou, não, tu vai elogiar o tempo que ele ficou estudando durante 10 horas por dia para atingir aquela nota 10. Então, tu elogia o esforço, tu não elogia o objetivo final. Senão as pessoas elas ficam muito grudadas no objetivo final. E se o objetivo final acaba não sendo tão satisfatório, se não é um 10, é um 7, a pessoa acaba pessoalizando aquela nota 7 e ela pensa que ela é uma pessoa nota 7, digamos assim. Esse é outro ponto bem interessante assim da psicologia, que na sociedade hoje em dia a gente vê isso, sabe? Tu muitas vezes é caracterizado pelo dinheiro que tu tem, ou pelo cargo que tu tem, ou por onde tu mora, quantas viagens tu faz por ano, quais as fotos do Insta que tu tá postando. Tu é muito caracterizado por aquilo que tu coloca pra fora, assim, sabe? E aqui ela traz esse conceito de tu não parabeniza o filho pelo objetivo final, mas sim pelo esforço que ele teve para atingir o objetivo final. Segundo ela, isso vai moldar o caráter dele a ponto de ele prezar e gostar mais do esforço do que do objetivo final. E se tu for ver algumas pessoas que realmente têm sucesso na sua carreira, seja. Vamos pegar o esporte, eu adoro esporte, assim. Muitas vezes, quem tem sucesso no esporte, talvez a grande maioria das vezes, quase 100%, ela gosta daquele esporte. Então, ela gosta de treinar futebol, ela gosta de treinar atletismo, ela gosta daquilo. Então, para ela, às vezes, obviamente, o objetivo final é muito importante, a vitória, a medalha de ouro, o troféu no final das contas, mas ela está se divertindo treinando, praticando aquele esporte. É claro que nem todo dia é diversão, mas numa média geral, ela tá curtindo aquele processo. Então, ou seja, ela tá curtindo o esforço que ela tá fazendo para atingir determinado objetivo. Se ela atinge ou não atinge determinado objetivo, é quase como algo subjetivo no final das contas. Não é algo super importante, é claro que elas ficam tristes e tal, mas o prazer mesmo tá ali no dia a dia. Porque se elas não gostassem daquilo, se o jogador de futebol não gostasse de jogar futebol, imagina, ele não iria treinar com tanta vontade assim, sabe? E obviamente isso resultaria nele não atingindo determinados objetivos, sejam vitórias, campeonatos e tal. Então, conceitos bem interessantes assim de que a Carol traz aqui, né? Outro ponto interessante de quem tem o mindset fixo é que ele não está aberto a feedbacks. Isso é super importante, assim. É um pouco relacionado com a questão da nota, né? Tipo, eu tirei nota baixa. Não, não pode ser. Eu não vou receber feedback, não tem como eu ser melhor do que isso, enquanto o mindset de crescimento não. Ele busca
por essa inconformidade, assim, com a sua performance. Ele quer aprender, ele quer saber mais sobre determinado assunto, caso ele não tenha ido tão bem numa determinada prova, nesse exemplo de prova. Outra característica importante que a autora cita aqui. Então, o mindset fixo, com isso, ele evita desafios, ele evita sair da zona de conforto, porque ele acha que se ele acaba tendo um demérito lá na frente, é porque ele saiu da zona de conforto. E ele acha que, como ele acha que as habilidades que ele tem nasceram com ele, e ele não pode fazer nada com isso, ele não tem perspectiva de crescimento na vida dele. Então, tudo aquilo são. Tipo, tu nasceu com esse teu cinto do Batman aqui de habilidades, tu não pode agregar mais nenhuma habilidade a esse cinto. É bizarro, assim, mas quando ela começa a dar outros exemplos, acaba ficando bem claro e bem fácil de identificar que tipo de pessoa tem um mindset fixo e que tipo de pessoa tem um mindset de crescimento, né? E aí, então, pelo outro lado, né, nesse mindset de crescimento, a pessoa valoriza muito o aprendizado, ela não tá nem aí se acaba tirando uma nota ruim e tal, ela pode ficar talvez momentaneamente triste, mas ela quer entender como que ela pode melhorar. E ela sabe que ela precisa colocar um esforço ali para que aquilo aconteça, entende? Então é uma mudança de mente, assim, bem importante, assim, pelo menos que eu analisei ao ler esse livro e realmente comecei a aplicar algumas coisas na minha vida quanto a isso, né? Então as pessoas de mindset de crescimento reconhecem que as coisas acontecem devido a um esforço prévio, encara falhas como aprendizado e não como uma coisa ruim. Então é bem aquele negócio de ver oportunidades nas falhas, nas perdas, nos fracassos e não ver aquele fracasso, aquela perda, aquela falha te definindo. Afinal de contas, nós somos humanos e seres humanos eles acabam errando eventualmente, até o ser humano mais perfeito do mundo acaba errando. Então, nada mais justo do que tu aprender com esse erro, crescendo com ele, assim, em cima dele. Então, isso eu achei muito interessante mesmo. Enfrenta os problemas com entusiasmo, adora desafios. Então, ela traz alguns exemplos de experimentos que eles fizeram com crianças, e já quando criança, tu já começa a ver crianças que optam por pegar um quebra-cabeça mais difícil, por mais que eles vão demorar mais tempo para terminar o quebra-cabeça, aquilo instiga eles gostam de desafio. Tem outras crianças que não pegam o quebra-cabeça mais fácil, acabam montando vários quebra-cabeças agora qual o plural de quebra-cabeça? Enfim, acabam montando vários quebra-cabeças fáceis assim, enquanto que o outro montou, digamos, só dois, só que os dois que ele montou são bem difíceis, assim. Realmente ele teve que se esforçar para atingir para conseguir completar esse quebra-cabeça. Então, interessante, assim, sabe? Depois, de novo, traz o exemplo do curso de desenhar, aquela pessoa que realmente entende que o desenhar é um aprendizado, e isso ficou bem marcado comigo, assim, de aprender. Outro exemplo que ela traz, assim, ela traz alguns exemplos empresariais, e isso particularmente me pega porque eu sou formado em ADM e tal. Então ela traz alguns exemplos de empresas que tiveram muito sucesso, mas acabaram acabaram entrando em falência justamente por terem mindset fixo. Por se eventual ano eles perdiam uma posição ali de market share, eles já pensavam que aquilo definiria eles e era uma derrocada para falência, assim. É impressionante como líderes de empresas, que ela traz aqui como exemplo, são cabeça dura nesses aspectos, enquanto outros líderes de empresa que acabam aprendendo com o fracasso, que acham que, tipo, quando sua empresa perde o market share, por exemplo, tudo bem, aquilo não vai te definir, tu vai trabalhar com aquilo para atingir, para aumentar o teu número no próximo ano. Às vezes até é como se fosse um impulsionador para tu atingir mais market share do que tu atingiria caso tu não tivesse essa baixa, entendeu? Então, é realmente uma diferença de pensamento, assim, que a autora tenta colocar pro leitor. Um ponto que eu falei que eu fiquei meio assim só foi a questão dos elogios, né? Ela fala bem veementemente, assim, tipo, tu não deve elogiar o teu filho quando ele atinge uma nota específica. Tu deve, ou quando ele faz um gol numa partida de futebol, não, tu deve elogiar o esforço dele. Eu achei isso meio bizarro, assim, sabe? Pega o teu filho, chega com uma nota 10 e tu fala, bom, eu não tô te elogiando pela nota 10, eu tô te elogiando pelo esforço que tu fez para atingi-la
ao estudar, e, enfim. Achei meio bizarro isso, até pelos exemplos que ela trouxe, assim, mas ao mesmo tempo é interessante. Eu tô resumindo bastante aqui do livro, mas essa é a ideia central. E já indo para os finalmente sobre a minha opinião, tá? É um livro bom de autoajuda, é um livro com exemplos empresariais, como eu falei, então quem gosta desse meio vai curtir os exemplos que ela traz aqui. Ah, Diego, não são exemplos atuais. Sim, não são exemplos atuais, que nem eu falei lá no começo do episódio. São exemplos dos anos 2000, dos anos 90, mas querendo ou não, acabam sendo exemplos bem importantes. Por mais que tenham ocorrido há 20, 30 anos atrás, são exemplos que se permeiam, digamos assim, até hoje, né? Ahn, ahn, como eu falei, fiquei meio de cara com exemplos antigos, mas foi mais culpa minha do que da autora, porque eu entendi lá pela metade do livro que o livro foi escrito em 2006, originalmente, então ele não tem exemplos atuais, mas como eu falei, isso não. Agora que tu sabe dessa informação, tu já não vai perder essa expectativa de ver uma Netflix sendo exemplo aqui no livro dela, entende? Então, tipo, não tem muito. Não é algo muito ruim, assim, já que você sabe que o livro foi publicado muitos anos antes. Eu tirei a minha nota aqui. Cadê? Óbvio que eu ia fechar a janela que eu estava utilizando. É óbvio. Isso sempre acontece. Viu? A gente tem que ter um mindset de crescimento. Não deu fechar essa janela de novo. E não de mindset fixo. Fechei a janela. Sou um idiota. Apesar disso ser certo. Tem um pouco de verdade. Mas enfim. Outro ponto que eu desse livro, da minha opinião, assim, por mais que eu tenha curtido ele, eu achei que o livro ele tem aquele famoso problema de autoajuda, que a autora pega uma ideia, que é essa que eu dei, de mindset fixo e mindset de crescimento, e ela fica por 312 páginas falando dessa ideia e citando exemplos. E, obviamente, que cada exemplo tem alguma variante diferente, mas a narrativa central do livro é a mesma. Então, muitas vezes tu vai se sentir lendo exemplos quase iguais, assim, para comprovar o ponto da autora. É óbvio que ela faz isso para ter volume de páginas, para que ela possa publicar um livro de 300 páginas, não só de 100 páginas, com 3 ou 4 exemplos, mas também para provar o ponto dela. Pô, tô trazendo todos esses exemplos aqui, com exemplos, com essa evidência, comprovo o meu ponto que existem dois tipos de mindset, o de sucesso, o fixo e tal. Mas, querendo ou não, fica maçante na leitura. Como eu falei, ela traz outras variantes, assim, que fazem com que fique mais claro o ponto. Mas lá pela metade do livro eu tava me sentindo bem. Tava sentindo uma leitura bem maçante, justamente por sempre estar clicando na mesma tecla do mindset fixo, de crescimento, e esse exemplo é de mindset fixo, esse exemplo de mindset de crescimento e tal, e foi. Aí chegou 312 páginas. Apesar que as últimas páginas sejam de referências, assim, ainda assim, 300 páginas de uma ideia igual, assim. Então, esse é um ponto que não deixou a leitura tão fluida quanto eu pensava que teria. Mas no final das contas é um livro bem interessante, me ajudou bastante pessoalmente, assim, como eu falei, eu me identifiquei em alguns pontos pessoais, assim, tipo, alguns exemplos que ela trouxe, assim, a questão de desenhar, como eu falei, de outros pontos que às vezes tu acha que aquilo te define, e aquilo na verdade não te define, fracassos e erros vão acontecer na tua vida, e tu tem que olhar com um olhar realmente de mindset de sucesso, assim, de crescimento, digamos assim, de tipo, tá, o que eu posso aprender com essa merda que aconteceu na minha vida? Seja uma merda que foi feita por mim ou ou por fatores externos, o que eu posso aprender com isso, sabe? Então, se a gente tem esse constante mindset de agregar, né, de conseguir conquistar coisas, de não pensar que tu nasceu com determinadas habilidades. Claro, tem gente que tem mais propensão a algumas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho quase 2 metros de altura, mas eu não sou um jogador de basquete. Enquanto tem pessoas com 1,60 m que conseguem enterrar a bola e são jogadores de basquete, assim, sabe? Obviamente que o ambiente acaba sendo mais fácil para quem é mais alto, digamos assim, no exemplo do basquete. Mas não necessariamente isso vai definir que tu vai ser um jogador de basquete profissional ou não, entende? Então é esse tipo de mentalidade que o livro traz e acho que vale a pena a leitura. Quando tu encontrar lá, tiver no meio do livro e achar meio maçante, assim, tipo, já entendi a tua ideia, autora, vai,
completa o livro, ou talvez leia só pela metade. Eu acho que o ponto é, se tu conseguir entender o que a autora, aonde a autora quer chegar, eu acho que já vai ser suficiente para tu conseguir aplicar algumas das funções ali que ela utiliza no livro na tua vida e ter essa mudança realmente de mindset. Então, por isso que o livro, obviamente, é bem marqueteiro, então acaba colocando no título lá, como eu falei, a nova psicologia do sucesso, aquela pessoa que realmente quer aprender. E ela traz também que algumas pessoas nascem com isso, nascem com essa vontade de desafios, como eu falei dos exemplos das crianças aqui, e outras têm que aprender que notas não definem quem tu é, apesar de a sociedade acabar impondo isso em ti, né? Como eu falei, exemplos externos como, tu não tá viajando tanto com base no teu Instagram, o que tá acontecendo? Tu mora em determinada cidade, quer dizer que tu é menos de quem mora numa cidade maior, sei lá, mais envolvida. Tu tirou uma nota menor do que outras pessoas que tiraram uma nota boa. Então quer dizer que aquela nota te define. Tu não passou na autoescola na primeira tentativa, enquanto outras pessoas passaram na primeira tentativa. Ou seja, elas provavelmente são mais bons motoristas do que tu. Não necessariamente, assim, sabe? Mas é quase como uma corrente contrária ao que a sociedade tenta impor, de notas, de ganhos e perdas, de ser avesso ao fracasso. Eu acho que essa mentalidade precisa ser mudada, até porque não existe felicidade sem momentos infelizes, digamos assim. Se a gente fosse feliz a todo tempo, a gente não apreciaria tanto quanto a gente aprecia momentos felizes, porque já dizia o filósofo, que eu não vou lembrar o nome agora, a vida é sofrer, né? Pensar é sofrer. Aqueles momentos felizes, assim, são raros, e por isso que eles são felizes, por serem raros, né? Enfim, já tô meio que filosofando aqui no final das contas, mas, de novo, vale a pena ler o livro. Agradeço muito por você estar assistindo e ouvindo esse podcast. A gente está em áudio e vídeo no Spotify e no YouTube. Me siga nas redes se você não me segue, youtube.com/bookcastoficial, Instagram no @bookcastoficial e no @DiegoSgon também, meus Instagrams lá. Obrigado pela audiência e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.